Segundo o apóstolo Paulo, qual deveria ser a atitude da igreja diante do pecado evidente dos seus membros? Qual deve ser a atitude da igreja hoje? Vamos ver qual é a atitude da igreja hoje, vendo como o apóstolo Paulo recomendou para a igreja de Corinto. Havia um pecado evidente, como vimos ontem, um incesto, um pecado que envergonhava a igreja. Qual devia ser a atitude da igreja? Quero ler com os irmãos o texto de Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva gratuita de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ora, o que é o salário do pecado? Qual é a paga natural do pecado? É a morte. E se a igreja consente com um membro que está em pecado, deixa o membro em pecado, o está condenando à morte. Não está restaurando esse irmão, mas está deixando que ele morra, que ele receba a paga natural do pecado. A igreja nunca deve ser conivente com o pecado. Denunciar o pecado para restaurar o pecador condenado à morte. É isso que a igreja deve fazer. Fulano, você pecou desse jeito. Você precisa ser disciplinado, você precisa se arrepender, porque senão você vai morrer por causa desse pecado. Vamos ver a recomendação ou a advertência de Paulo à igreja. 1 Coríntios, capítulo 5, dos versos 1 a 13. No verso 2 ele diz assim: seja tirado, seja disciplinado pela igreja. Ele está dizendo, o apóstolo Paulo, que a igreja tinha a obrigação de exercer a disciplina sobre esse membro pecador. Veja o verso 3. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo está falando assim: olha, eu não estou presente, mas eu estou presente pela carta. E o meu voto é que ele seja disciplinado, que ele seja excluído, seja tirado do meio. A situação da igreja de Corinto era muito grave, vergonhosa para a igreja. Portanto, a reação da igreja deveria ser proporcional. Porém, sempre visando a restauração do pecador e a integridade da igreja. A igreja tem que zelar pela sua integridade e tem que zelar por cada um dos seus membros. Dos seus membros que não são pecadores conhecidos, mas também dos seus membros que pecam. E que pecam ostensivamente, envergonhando a igreja. A igreja tem que tomar atitudes com relação a eles. Mas veja lá, o texto da Bíblia diz assim, que tal seja entregue a Satanás. E a nossa lição traz uma explicação sobre essa frase. Quem rejeita viver sob a proteção de Deus em obediência a dele, fica vulnerável a Satanás. A ideia pode ser entendida como que ele colha o fruto das suas próprias escolhas. Ao ser disciplinado ou removido pela igreja, o infrator tomaria consciência da gravidade do pecado cometido, podendo se arrepender, ser perdoado e reintegrado à igreja. Mas diz assim, a fim que o espírito seja salvo no dia do Senhor. A disciplina eclesiástica tem um caráter restaurador. Visa levar o pecador a cair em si e abandonar o pecado, o que provavelmente é o sentido de destruição da carne. É possível também que o homem incestuoso de 1 Coríntios seja o homem arrependido mencionado depois, em 2 Coríntios 2, versos 5 a 10. A disciplina atinge seu propósito quando o membro desviado é reintegrado à comunhão da igreja. Mas veja, o apóstolo Paulo continua falando aqui: vocês não devem se associar com os impuros. E agora vos escrevo que não vos associeis com alguém, dizendo que se o irmão for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, esse tal, nem ainda com mais. Aqui o apóstolo Paulo agora acrescenta outros pecados. O pecado inicialmente tratado era o pecado do incesto. Mas agora ele diz assim,
Impuro, quando ele diz impuro, ele quer dizer impuro sexualmente, sexualmente impuro. Sempre que a Bíblia fala de impureza, ou muitas vezes que a Bíblia fala de impureza, como nesse caso, está falando de impureza sexual, de prática sexual contrária à vontade de Deus. Se for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou ladrão, que com esse tal ainda não comais. O apóstolo Paulo tinha falado que não era para se associar com os impuros, ou seja, com os ateus, com os ímpios. Mas agora ele estava falando com os da igreja, não nos apropriadamente os impuros desse mundo, ou os avarentos, os roubadores. Mas agora escrevo, não vos associeis com alguém que se dizendo irmão, alguém que está no corpo da igreja, alguém que está relacionado na igreja, alguém que se diz pertencente à igreja e pratica tais pecados. O apóstolo Paulo está falando assim, vocês não podem se associar com ele. Não se associem, nem mesmo comam com alguém. A convivência próxima com pessoas sexualmente impuras era considerada perigosa, porque podia levar os outros a imitar a conduta. No mundo antigo, partilhar uma refeição podia significar partilhar valores. Somos todos suscetíveis às influências ao nosso redor e precisamos nos proteger, especialmente em casos assim. Não podemos, irmãos, nos associar com irmãos pecadores, pecadores contumazes. Sabe, irmãos, às vezes um irmão da igreja comete um pecado, um ato pecaminoso, um pecado, e se arrepende. Não quer dizer, irmãos, que nós não devemos nos associar com eles, não devemos ampará-lo, não devemos perdoá-lo, aplicar a disciplina se necessário, mas perdoá-lo. Agora, aqueles que são pecadores contumazes, aqueles que continuam pecando, são reincidentes. Esses irmãos não merecem, eles não devem estar sujeitos à nossa associação, porque a nossa associação pode fazer com que eles entendam que não tem problema nenhum, que eles podem continuar desse jeito. Não nos associais com eles. Esse é um meio de demonstrar a gravidade da situação pecaminosa. É difícil, porém não se livrar do pecado leva à sua paga natural, que é a morte eterna. Nós não podemos, irmãos, como eu já disse nesta semana, ser coniventes com o pecado. A igreja, enquanto corpo, não pode ser conivente com o pecado. Mas a igreja é santa? Não, irmãos, a igreja não é santa. A igreja também é de pecadores. Mas a igreja tem que cuidar para que pecados conhecidos, pecados declarados, pecados reincidentes não sejam tolerados pela igreja. A disciplina deve ser sempre feita com amor. O objetivo da disciplina é restaurar aquele que foi o infrator. Veja o texto de Hebreus 12:10. A disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos da sua santidade. Que Deus abençoe cada um de nós, irmãos, enquanto membros da igreja, às vezes enquanto membros da comissão da igreja, membros da direção da igreja, pastores. Abençoe para que saibamos aplicar a disciplina de acordo com a vontade de Deus. Uma disciplina restauradora, mas uma disciplina eficaz. Uma disciplina que denuncia o pecado. Uma disciplina que mostre para o pecador que ele está errado e que se ele não se reconsiderar, se ele não reconsiderar o seu pensamento, se ele não se arrepender e abandonar o pecado, ele vai morrer eternamente. A igreja não pode, irmãos, deixar para trás pecados para que os pecadores acham que não tem problema nenhum e no final, no juízo, eles estejam condenados. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a igreja, para a igreja seja justa, mas que a igreja seja amorosa na aplicação da justiça.